Olá, meu nome é Bárbara Edi, eu sou aluna do curso de Bacharelado em Educação Física na Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares, e junto da minha colega de classe Laís Rodrigues, iremos apresentar o trabalho da disciplina de Socorros de Urgência na Educação Física com o tema Prevenção de Lesões em Modalidades Esportivas. A princípio, é importante que tenhamos em mente alguns conceitos, como, por exemplo, o que é considerado lesão no ambiente atlético. Então, a lesão atlética é qualquer lesão ocorrida durante a prática esportiva, podendo levar o atleta a perder parte ou todo o treinamento e competição, ou limitar a sua habilidade atlética. Essas lesões podem ser desencadeadas por diversos fatores e podem ser explicadas através do modelo epidemiológico de Milwise, que está apresentado aí na tela, no qual tem uma divisão entre os fatores intrínsecos, que são aqueles relacionados ao próprio indivíduo, e os fatores extrínsecos, que são aqueles relacionados ao ambiente, principalmente ao ambiente externo. Portanto, escolhemos duas modalidades na qual buscamos, com base na literatura, suas principais lesões e, a partir disso, traçamos algumas estratégias de prevenção. Então, por afinidade, escolhemos a natação e o voleibol. Primeiramente, falaremos sobre as lesões na natação, que é um dos esportes mais populares do mundo, onde as pessoas são atraídas para ela na busca por lazer, melhora da função cardiopulmonar ou por competição. Acontece que, ao atuar dentro do esporte sem responsabilidade, com má execução, sem o auxílio de profissionais capacitados, com excesso de repetição, sem descanso adequado, pode trazer uma série de problemas para o corpo. Nessa tabela está apresentada a distribuição dos locais anatômicos referidos em ocorrência de lesões, de acordo com uma pesquisa. Nessa pesquisa, 215 atletas de natação foram entrevistados e 121 desses atletas apresentavam pelo menos uma lesão. Então, podemos observar aí que a ocorrência de lesões ela é alterada de acordo com o estilo do nado, De relevante aqui temos o nado borboleta, onde a lombar é a mais afetada, o nado peito, onde a virilha é mais afetada, mas algo que é muito significativo é a quantidade de lesões no joelho, em quase todos os nados, e o número expressivo de lesões nos ombros, em todos os nados. A respeito dos ombros, a estrutura articular do ombro dos nadadores sofre com o uso repetitivo, e a sobrecarga a essa estrutura ocorre principalmente durante a entrada da mão na água, em que o ângulo de elevação do ombro atinge o seu máximo, e também durante a fase de recuperação da braçada, no qual há o excesso de rotação interna do mesmo. As lesões mais comuns são a síndrome do impacto, que acomete o tendão do músculo supraespinal do ombro e faz com que uma parte do húmero choque com um ligamento. Tem a tendinite e a bursite, que são inflamações no tecido que envolve o músculo. No joelho, as lesões mais ocorrentes são a tendinite e bursite, com predominância nas tendinites pata de ganso, que é uma inflamação na região do joelho que é composta por 3 tendões responsáveis pelo movimento de flexão do joelho, seguidas as tendinites patelares e as condromalácias, que é o amolecimento da cartilagem que reveste a patela, e as sinovites, que é a inflamação da membrana sinovial, um tecido que reveste internamente o joelho, levando ao aumento da quantidade de líquido sinovial. Na lombar, a lesão mais ocorrente é a lombalgia, a famosa dor na lombar, e exclusivamente no nado peito é identificado maior ocorrência de lesões na virilha, o que justifica aí pelo fato de forma bem genérica, que são movimentos repetitivos e a dinâmica da pernada nesse estilo que é diferente dos outros estilos. Então, o tipo de lesão mais frequente na natação é as tendinopatias, E o local anatômico mais referido pelos atletas é o ombro, exceto para os nadadores de peito, que referiram a virilha como local anatômico mais acometido. As principais causas da presença de lesões na natação, identificadas na literatura, são o volume de treino, que é o responsável pela maior parte das lesões, e seguindo o modelo epidemiológico de Milwise, podemos classificar o volume de treino como um fator extrínseco, porque está relacionado aí com os fatores desportivos. Temos também o excesso de repetição de movimentos, o excesso de atividade física em longo prazo ele compromete a saúde do praticante com o surgimento de lesões por sobrecarga, e podemos classificar esse excesso de repetição
como um fator extrínseco também, porque pode ter relação com os fatores desportivos, psicológicos e sociológicos. Temos também o desequilíbrio de força muscular, que é um fator intrínseco, né? Porque pode ter relação com a má postura, ou então com o domínio de tarefa. E além disso, causas como atividades complementares, que também geram uma sobrecarga, né? Como por exemplo, quem pratica natação e outra modalidade apresenta um risco maior de lesão, principalmente quando tem ênfase na mesma parte do corpo, né? Tipo a natação e o voleibol. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as estratégias de prevenção de lesão na natação. Né? A gestão de lesão ela deve concentrar principalmente na prevenção e do tratamento precoce, abordando as deficiências associadas à condição e analisando os métodos de treinamento da mecânica das braçadas. Envolve também a comunicação entre pais, treinadores e o médico. Né? E como estratégia de prevenção dessas lesões, as práticas devem ser adotadas são evitar o overtraining, né, a sobrecarga de treinos, mudando o estilo dos nados ou então misturando, fazer exercícios de fortalecimento pré, pós e durante a temporada de natação, realizar exercícios de fortalecimento, aí, principalmente do core, do manguito rotador, realizar o aquecimento e alongamento antes da prática e pausas regulares durante a atividade, né, são fundamentais para a prevenção de lesão por esforço repetitivo. O treinamento com educativos específicos para o estilo de nado pode minimizar também o risco de lesão, porque isso aperfeiçoa a técnica, né, e fortalece também a musculatura. O descanso, né? Estabelecer dias de descanso para recuperação também é muito importante. Aumentar a intensidade, distância ou a duração do esporte cerca de 10% por semana, que isso permite que o corpo descanse e evita também possíveis lesões. E antes de praticar o esporte, realizar um programa de condicionamento físico, né, para construir gradativamente força e resistência, obviamente orientado por profissional de educação física. E em caso de surgimento de lesões, é preciso interromper a atividade e encaminhar o praticante para avaliação médica. Né? O mais importante aí é estar atento a qualquer sinal de desconforto durante a prática e enviar para avaliação médica, caso necessário. Olá pessoal, eu sou Laís e eu vou dar continuidade à apresentação do seminário sobre lesão na modalidade do voleibol. O voleibol é uma modalidade esportiva coletiva, cada equipe tem 6 atletas principais e o voleibol é considerado um esporte de impacto porque a maior parte dos fundamentos requer saltos ou suspensão, né, como o bloqueio, o ataque, o saque, entre outros. Quando consultamos a literatura sobre lesões no voleibol, os primeiros estudos trazem que o voleibol é um esporte de baixo risco. O estudo de 1975 acompanhou um campeonato ocorrido em um ano acadêmico, executado por 64 jogadores, onde somente ocorreram 6 lesões, correspondendo a apenas 9% de prevalência de lesões, o que mostrava o voleibol como um esporte de baixo risco. No entanto, com a popularização da modalidade, aumentaram o número de lesões entre os atletas. As principais lesões desportivas no voleibol acometem tornozelos, ombros, joelhos e os dedos. As luxações nos tornozelos são as mais relevantes. Um estudo de 1987 traz que cerca de 59% das lesões no voleibol são entorses no tornozelo. Um estudo de Rodineu, de 1977, destaca também as lesões nos ombros, cujo envolvimento decorre de microtraumas com consequente tenosivite na porção longa do bíceps. As lesões no joelho também representam bastante número de lesões. A síndrome do joelho saltador é caracterizada pela tendinite patelar ou a tendinite do tendão do quadríceps, decorrente do grande número de repetição de saltos que são executados pelos jogadores na maior parte dos fundamentos da modalidade, o ataque, o bloqueio, toque, suspensão, o saque, entre outros. Um artigo de 1985 também traz a respeito dos dedos e principalmente as falanges,
por frequentes lesões nos ligamentos capsulares, hiperextensão, estiramento e fraturas, devido ao impacto que as mãos recebem nos fundamentos do voleibol. O artigo que usamos como referência, que chama Lesões Desportivas no Voleibol, traz para a gente essa tabela com sinopse das informações disponíveis sobre localização e natureza das lesões no voleibol segundo diferentes autores. Podemos ver dedos, joelhos e cotovelo, fraturas e luxações, entorses no ombro e na mão, nos dedos, tornozelos, joelhos e assim por diante. Levando em consideração as causas de lesões no voleibol, podemos classificar de acordo com o modelo epidemiológico de Mewis, em fatores intrínsecos e extrínsecos. A repetitividade do movimento pode ser considerado um fator extrínseco desportivo, levando em consideração a repetição de movimentos durante o treinamento, que causa lesão. Iniciação esportiva precoce também pode ser considerado um fator extrínseco desportivo, devido à iniciação precoce na modalidade que vai causando esse acúmulo de microlesões no corpo e o que leva a lesões também. A falta de aptidão física e tratamento incorreto de lesões antigas está relacionado a fatores intrínsecos, pois tem relação principal com o corpo do atleta. Já a temperatura ambiental e os calçados adequados têm a ver com fatores extrínsecos que influenciam na lesão, no caso aí dos calçados e da temperatura. Levando em consideração todas essas causas listadas, como iniciação desportiva precoce, falta de aptidão individual, falta de um treinamento eficiente, falta de ritmo de competição, tratamento incorreto de lesões, falta de aquecimento, a temperatura do ambiente, o local, e o próprio calçado pode então estar causando essas lesões. Pensando nisso, a gente traz aqui algumas estratégias de prevenção às lesões. A primeira que a gente coloca é utilizar técnicas de treinamento de fortalecimento adequado para as regiões principais onde que a gente tem essas lesões, que são a região da coluna lombar, os ombros, os membros inferiores principalmente. Usar o suporte externo no tornozelo para poder evitar os entorses e as luxações. Minimizar a quantidade de treinos em saltos de superfícies duras, e aí a gente volta lá nos fatores extrínsecos do ambiente. Aquecer os músculos com exercícios aeróbicos leves, que entra na parte de aquecimento, de ter um aquecimento legal também para prevenir essas lesões. Certificar de se resfriar o corpo adequadamente após a atividade. No caso de persistir o quadro doloroso, procurar assistência médica, não sentir dor e só ignorar. E realizar os protocolos específicos de prevenção de lesões recomendados pelos profissionais. Geralmente, os atletas de alto rendimento, eles têm toda uma equipe de médico, fisioterapeuta, psicólogo, que trabalham com eles principalmente para prevenir essas lesões. Aqui estão as nossas referências e muito obrigada.